aos 7 anos de idade. Não sei se aqui tem criança de 7 anos de idade, mas aconteceu aos 7 anos de idade. E o Senhor, Ele tem cuidado de nós de uma maneira tremenda. Mas tudo tem um propósito de Deus. Nada é por acaso. Se o Senhor Jesus, Ele me tirou daquele poço, é porque Ele tinha algo na minha vida. Por isso que eu estou aqui. Eu me batizei nas águas, eu tinha 11 anos de idade, para a glória do nome do Senhor, irmãos. E o Senhor tem me sustentado até aqui. Eu nem tenho ido para a direita nem para a esquerda, tenho olhado para o alvo, que é o Senhor Jesus. Amém? Porque Ele tem sido bom e maravilhoso. Irmãos, meu testemunho ele começou aos 7 anos de idade. Nós morávamos aqui próximo. Eu sei que alguns conhecem aqui a quadra, por ali onde tem rios, onde tem muito poço, muita cacimba, conhecido como cacimba, poço. E eu morava junto de uma casa, tinha um poço, uma cacimba. E ali era uma área muito aberta, porque era como fosse um sítio. E ali estava, naquele lugar, só tinha eu brincando, meu irmão menor do que eu acho que ele tinha uns 4 anos de idade. A minha irmã, a outra mais velha do que eu, tinha uma faixa de 9 anos de idade. E ali a gente estava brincando naquela área. Não tinha ninguém assim, a vizinha estava dormindo porque é tarde. E à tarde você sabe que dá, depois do almoço, dá aquela vontade de cochilar. E ali só estava a gente brincando. Minha mãe estava em casa. E ali a gente pegando uma espada, aqueles pedaços de pau, e a gente começando a brincar. E a cacimba, ela era muito funda, mas a altura dela era baixa. E ali a gente tão empolgado, criança, brincando, e eu estava brincando de espada. Eu só senti, irmãos, o impulso batendo nas minhas pernas e eu caindo. E quando eu caí dentro do poço. Para você ter uma ideia, até hoje eu não sei nadar nem sei boiar. Às vezes quando eu saio com meu esposo, a gente vai para uma piscina, uma praia, eu tenho um pavor. Se a água passar daqui, já eu fico sufocada. Porque foi algo que ficou marcante. E ele tenta me colocar para boiar, eu não consigo boiar. Eu não consigo de jeito nenhum. E eu nunca entrei no rio quando era essa idade. Minha mãe nunca deixou, apesar que a gente morava perto dos rios. Esse rio aí a gente nunca se aproximou, minha mãe nunca deixou. Então eu não sabia nadar nem sabia boiar. Mas Deus tem o seu propósito. Amém? E quando eu caí, eu me lembro que eu afundei e levantei e afundei de novo. Irmãos, eu não bebi um golo de água naquela cacimba. Você crê? Isso é para quem crê. A palavra do Senhor diz: quem crer vê a glória do Senhor. E eu vi a glória do Senhor manifestando naquele lugar, apesar que eu tinha 7 anos de idade. E quando eu caí, irmãos, ali afundei. E novamente eu subi, afundei novamente, mas eu não bebi a água. A água não entrava na minha boca porque o Senhor tampou. Amém? E quando aconteceu, de repente eu sentia uma mão me suspendendo sobre a água. E ali eu ficava sobre aquelas águas, irmão, boiando. Eu nunca boiei na minha vida. 7 anos de idade, não sabia nem que era isso. E eu ficava toda aberta nas águas, meus braços, minhas pernas. E ali eu me lembro que quando eu olhava já tinha bastante gente na cacimba, olhando para baixo. Naquela época, para conseguir um bombeiro era difícil chegar, né? Há mais de 30 e poucos anos atrás. Não tinha, era a mão de Deus. Aí como aquele hino que faz assim, é a mão de Deus. E quando eu olhava tinha bastante gente e eu boiando nas águas. O Senhor me sustentando naquelas águas.
E ali meu irmão estava dizendo esses dias, meu irmão mais novo que estava comigo, ele dizia, eu sei que você não escutou, e eu não escutei. Mas ele dizia assim, ele tinha 4 anos, ele dizia assim, fecha a boca, Dedinha. Que ele me chamava de Dedinha. E me chama até hoje, que é um nome, um apelido que eu tenho em casa. E ele dizia, fecha a boca, Dedinha. E ele me lembrando. E esse testemunho, irmãos, eu contei algumas vezes nas igrejas, eu tinha parado. Aí quando foi esses dias, o Espírito Santo, ele me lembrou para eu voltar a contar novamente. Aí de repente, quando eu estava ali sobre aquelas águas, eu estava boiando, chama caneca, né? Que hoje não é a caneca conhecida de você tirar água da cacimba. A dona, a mulher jogou a caneca e a corda para eu sustentar. Porque não tinha como uma pessoa botar uma escada, não tinha como uma pessoa se jogar dentro. E ali quando ela jogou a caneca, ela mandou eu sustentar aquela caneca. E eu sustentei aquela caneca. Mas quando chegou na metade, eu caí novamente. Porque eu estava sem força e eu caí. E quando eu caí, irmão, novamente eu sinto aquela mão me puxando novamente, colocando eu boiando novamente. Por isso que eu digo a você, se eu estou aqui é porque Deus tem um propósito na minha vida. Ele não me tirou daquele poço por acaso. Ele não me deu mais uma chance de vida por acaso, porque Ele tem algo na minha vida muito grande. E novamente eu caio naquelas águas, o Senhor me coloca ali sobre aquelas águas novamente, e ela joga a caneca, aí eu lembro que ela diz assim, segure com força. E ali eu seguro aquela caneca com muita força, e ali ela me resgata, a glória do nome do Senhor. E quando ela me resgata, minha mãe, ela estava tão feliz, que ela, irmão, ela não deixou nem tirar minha roupa molhada. Ela saiu contando os vizinhos. Do jeito que eu estava com a roupa molhada, ela saiu. No meio do caminho, subiu essa ladeira aí do Pichete. Minha avó morava lá em cima. Ela subiu, eu toda molhada ainda. E ela contando os vizinhos, se alegrando com o vizinho. Muitas pessoas antigamente diziam que era manjar, que era isso. Mas para mim e para nós que cremos no poder de Deus, foi a mão de Deus. Amém? Foi a mão do Senhor que me tirou daquele poço. Foi a mão do Senhor que ali me resgatou. Por isso que eu digo, irmãos, por isso que eu falo, quando o salmista Davi, ele fala no Salmo 116, verso 12, o que daria eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Eu não tenho palavra. Eu não sei como agradecer. Eu não sei como expressar o momento que o Senhor me tirou daquele poço. O momento que o Senhor me resgatou daquele poço. O momento que o Senhor me deu uma chance de vida. Hoje em dia, quando eu passo ali pela casa da minha vizinha, muito querida, a Rosinha, eu sei que alguns conhecem, ali na beira da linha, e ela ali, ela relembra o que aconteceu. Eu quero dizer que o Senhor, Ele não permite que nós esquecemos da onde o Senhor nos tirou. Amém? Nada foi apagado, nada foi tirado. Até hoje, irmãos, eu lembro de cada detalhe, de que cada momento que ali eu fui tirado daquele poço, de cada segundo que eu passei, subindo e descendo, e o Senhor me sustentando. Não é por acaso que você nesta noite está aqui. O Senhor tem algo com você. O Senhor tem um propósito com você. Como já foi falado nesta noite, irmãos, nós passamos por aflição, nós passamos por luta, mas o Senhor, Ele é maior. O Senhor, Ele tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido de uma maneira. Por isso que eu digo assim, eu estou feliz, eu estou alegre, porque foi assim que o Senhor me fez. E eu quero dizer a você nesta noite, eu disse ao pastor Rogério, não, pastor Rogério, eu quero poucos minutos para contar esse testemunho. Mas eu quero dizer nesta noite a você,
Não desista.